Eu vou chamar para cá Clarissa Oliveira para a gente comentar um pouco sobre os trechos dessa entrevista com Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal. Oi, Clarissa, boa tarde, bem-vinda. Clarissa, me chama muita atenção o fato do DG, como a gente chama, né, diretor-geral da Polícia Federal, falar primeiro que era algo evitável, mas ele, na verdade, não faz ali somente um exercício de engenheiro de obra pronta, porque ele conta uma situação muito específica, uma reunião às vésperas do dia 8, no dia 7, no qual, segundo ele, já havia ali evidências de que o plano que estava sendo, o plano que havia sido feito não estava à altura dos alertas que já estavam na rua. Ele diz, inclusive, que esse alerta foi repassado. Você cobriu muito detidamente, claro, tudo o que aconteceu naquele dia e nesse ano. Já está plenamente pacificado na sua visão de que esse planejamento ele estava capenga, ou é uma mistura de um planejamento errático com uma execução com uma série de buracos? Boa tarde, Rê. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui nessa tarde de sábado. Renata, eu acho que ficou muito evidente ali pelas declarações de Andrei Rodrigues que, no entendimento dele, é uma mistura desses dois elementos que você trouxe para a gente. Ele narra ali em detalhes uma série de medidas que teriam sido tomadas por ele para alertar o governo do presidente Lula, que estava recém-empossado, sobre a gravidade da situação. De acordo ali com o diretor-geral da PF, houve sim uma organização por parte do governo Lula à altura dos atos. O que me parece ali muito cristalino na declaração dele é que ele responsabiliza claramente as forças policiais por não terem executado o plano que foi definido. Então, ele fala de reuniões preparatórias, ele fala de alertas internos, da coleta de informações de inteligência. Segundo ele, na versão do diretor-geral da PF, que traz agora esses novos elementos, parecem coisas pequenas, mas são muito relevantes para a gente ter a compreensão de como foi o desenrolar passo a passo do governo do presidente Lula em resposta àquela organização dos atos golpistas. Então, isso vem desde a época dos acampamentos, quando eles começaram a tomar mais corpo, como disse o diretor da PF. No momento em que aquilo começou a crescer, falava-se ali, segundo ele, na necessidade de não permitir que essas figuras que estavam ali já organizadas, com convocatórias circulando nas redes sociais que apontavam para a possibilidade de um esforço ali, um movimento cujo objetivo era a tomada do poder, que era necessário manter aquelas pessoas fora da esplanada ali da Praça dos Três Poderes, e que as forças policiais, embora tenham sido convocadas para isso, tivessem recebido esse alerta de inteligência, segundo ele, não executaram o plano como era esperado. Clarissa, muito obrigada. Ela volta, claro, gente, ainda nessa edição para a gente comentar outros aspectos das entrevistas que foram feitas. O prejuízo com reparos de objetos históricos e símbolos da democracia destruídos no 8 de janeiro de 2023 gerou um gasto milionário aos cofres públicos. Pedro Nogueira tem os detalhes sobre todo esse prejuízo. Vamos dar uma olhada. 16 milhões de reais. Esse é o valor estimado dos danos causados aos três poderes pelos atos de 8 de janeiro. E esse valor pode ser ainda muito maior, já que algumas instituições não conseguem calcular quanto vai ser gasto na restauração de obras de arte e também na reconstrução de áreas danificadas. Alguns objetos ainda não foram restaurados. Um deles é o relógio Baltazar Martinot, que foi destruído no Palácio do Planalto, e esse relógio foi trazido aqui para o Brasil pela família real portuguesa em 1808. Além disso, a escultura A Pérola, que desapareceu na Câmara dos Deputados, ainda não foi encontrada. A restauração do prédio do Supremo Tribunal Federal também teve gastos elevados. Só a obra do plenário, que precisou recuperar carpetes danificados pela água e também estofados e cortinas, custou mais de 3 milhões
milhões de reais. No Senado Federal também houve um intenso trabalho de recuperação de obras de arte. Os retratos da galeria de ex-presidentes do Senado precisam ser restaurados e cada um deles tem valor estimado em R$10 mil. Um outro quadro, também no Senado, chamado Ato de Assinatura da Constituição, tem restauração estimada em cerca de R$800 mil. A Presidência da República instalou aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, uma oficina de restauração de objetos. E fechou também uma parceria com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De Brasília, Pedro Nogueira. O ex-presidente Jair Bolsonaro também é um dos entrevistados da série de reportagens que você vai ver a partir de segunda-feira no Prime Time. A CNN, ele repudiou os ataques do 8 de janeiro, disse que os atos foram uma armadilha da esquerda e não configuram golpe. Importante a gente lembrar que Bolsonaro é investigado no Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República sob suspeita de ter incitado os ataques às sedes dos poderes em 8 de janeiro. Dá uma olhada. Presidente, como é que o senhor classifica a invasão e a depredação dos prédios na Praça dos Três Poderes? Desde quando ocorreu, eu estava nos Estados Unidos e nas minhas mídias sociais eu lamentei que nunca foi esse o comportamento das pessoas que são do nosso lado, das pessoas de direita. Tanto é que, apesar da CPMI que nada apurou, nós temos a certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Mas, infelizmente, não foi para frente a investigação. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável, não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, o pessoal bolsonarista, o pessoal de direita, o pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí. E as informações que a gente tinha, que na antevéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinham menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final, convocado por mídias sociais, né, que não eram as nossas, agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Agora, lamentamos também as punições altíssimas que as pessoas sofreram, até porque são culpadas, né, segundo lá o relator do Supremo Tribunal Federal, de uma tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Nenhuma arma foi encontrada. Na série de reportagens, um dos entrevistados é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que nunca imaginou que o Brasil viveria um episódio como este novamente e que o ex-presidente Jair Bolsonaro inventou mentiras e fugiu. Dá uma olhada. É difícil dizer qual é o momento mais tenso, porque eu estava fazendo uma visita em Araraquara para ver a destruição de um córrego por causa de uma tempestade que tinha acontecido em Araraquara. Eu estava em São Paulo, então tomei a decisão, bom, já que nós vamos para Brasília, vamos dar uma passada em Araraquara para visitar o prefeito e ver como é que está a situação. Quando eu fui visitar o buraco, realmente um estrago muito feio, e nós já colocamos dinheiro para consertar o buraco, é preciso ficar claro isso. Aí eu fui avisado que tinha gente vendo televisão na prefeitura que estavam invadindo os prédios. Aí eu fui para a sala de televisão e fiquei vendo a invasão aqui no Palácio, fiquei vendo a invasão, fiquei vendo as manifestações, tudo. Liguei para algumas pessoas aqui, sabe? Liguei para o Flávio Dino, outras pessoas me ligaram. E foi um momento de tensão, ou seja, era uma coisa, eu diria, que eu não imaginei que poderia acontecer no Brasil, novamente. Eu não imaginava, porque eu já disputei muitas eleições, eu perdi 3 eleições seguidas, ou seja, e quando a gente perdia, a gente voltava para casa e ia chorar mágoa. Eu não imaginava que a ignorância tivesse chegado a tal ponto, sabe, de um presidente sem controle emocional,
desmoralizado pela quantidade de mentiras contadas durante toda a campanha, tivesse inventado uma coisa daquela. E o que é vergonhoso é que inventou e fugiu, não teve coragem de participar. Esse foi um momento tenso que, sabe, a decisão que eu tomei para enfrentar a tensão foi viajar para Brasília e vir visitar o Palácio para ver o que eu ia encontrar aqui dentro. Outro entrevistado é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que falou que os acampados em frente ao QG do Exército passaram por uma espécie de treinamento antes da invasão das sedes dos 3 poderes. Dá uma olhada. Havia a ideia de se decretar uma GLO ou intervenção. E, obviamente, isso é uma decisão do âmbito do Poder Executivo, do Presidente da República, consultando os seus ministros. O que eu lembrei ao presidente Lula foi que, na época do ex-presidente Michel Temer, houve intervenção específica no Rio de Janeiro só na área da segurança. Talvez isso fosse uma possibilidade, porque a área afetada era a área da segurança. E no final, acabou sendo exatamente a opção. E eu diria um grande acerto do presidente Lula em relação a isso, porque as investigações mostraram, e isso consta, várias testemunhas já disseram isso e vários réus disseram isso, as investigações demonstraram que nos quartéis, inclusive no quartel aqui de Brasília, nos quartéis houve palestras dizendo que eles deveriam invadir, ficar principalmente no Congresso Nacional, até que fosse convocada uma GLO, o Exército chegasse e se tentasse que o Exército aderisse a esse golpe. Eu, particularmente, entendia que não era adequado uma GLO. Não seria adequado uma GLO, porque você tem, de um lado, manifestantes que estavam há muito tempo no quartel, manifestantes que queriam golpe, manifestantes que queriam estavam atentando contra a democracia e o funcionamento dos poderes e queriam uma intervenção militar. Você não vai exatamente levar a esses manifestantes os militares armados. A série especial de 5 reportagens será exibida no Prime Time a partir de segunda-feira, dia 8. No sábado, dia 13, o documentário Ataque aos Poderes, um breaking news que abalou a política brasileira, será exibido às 6h30 da tarde. As entrevistas foram conduzidas ao longo das últimas semanas por Thaís Arbex. Ali, na entrevista de Alexandre de Moraes, deu para ouvir rapidinho a palavra dela no fundo. Jussara Soares, por mim. A entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que você viu um trecho agora, foi conduzida por Leandro Magalhães. Tudo isso tem coordenação e edição de Igor Peixoto e Márcio Strumiello. Não perca! Gente, Clarissa Oliveira volta para cá, porque, olha, a gente acabou de ouvir ali trechos de entrevistas importantíssimas. E, Clarissa, eu quero começar com a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, veja, Jair Bolsonaro apresenta, mais uma vez, sem provas, isso infelizmente é costumeiro no posicionamento do ex-presidente, de que se tratou de uma armadilha da esquerda. Por que eu digo sem provas? Porque até agora não surgiu nenhum elemento que sustente essa afirmação do bolsonarismo, da direita, e foi vocalizada pelo ex-presidente. Além disso, Jair Bolsonaro, a pedido da Procuradoria-Geral da República, é investigado justamente por incitar os atos de vandalismo. A gente está vendo aí as imagens rememorando o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Queria trazer a sua visão sobre essa declaração, porque o que a gente está vendo, né, um ano depois, é a insistência nesse campo político que é liderado por Jair Bolsonaro, numa versão que até o momento não para de pé. Renata, esse discurso, narrativa, né, como o bolsonarismo gosta de utilizar com muita frequência, vem sendo utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por todos os seus principais aliados desde o primeiro minuto. Muito ali da repercussão do 8 de janeiro, desde o primeiro momento dos ataques, enquanto o ex-presidente nem sequer estava no Brasil, estava nos Estados Unidos, veio no discurso bolsonarista imprimindo essa
tese de que o que houve foi uma grande omissão por parte do governo do presidente Lula, que na versão dos bolsonaristas teria sido proposital. É aquela ideia sustentada pelas imagens do ex-ministro do GSI, G. Dias, que consta ali, segundo a reportagem, trazido pela reportagem do Leandro Magalhães. Ele estava, de fato, dentro do Palácio do Planalto. Há cenas em que ele indica saída dos manifestantes. Ele tem, é claro, uma versão de que ele estava ali tentando fazer uma contenção de danos, controlar, minimizar o tamanho do estrago que estava acontecendo ali, em resposta aos ataques que, segundo ele, não eram esperados de forma alguma, nunca foram aguardados, nunca se teve a dimensão de que se chegaria a esse ponto na versão do governo Lula. Mas o bolsonarismo se utiliza dessas imagens e também de alguns outros elementos. E, claro, do fato de o governo federal não ter conseguido conter aqueles manifestantes para dizer que, na verdade, teria sido tudo de propósito para pregar uma peça, uma armadilha para o bolsonarismo, para que Lula depois pudesse capitalizar isso politicamente. Então, até os bolsonaristas falam sobre aquela descida da rampa do Planalto, em que Lula depois se une ali a outros chefes de poder em resposta em defesa da democracia. Importante a gente lembrar que, apesar de haver, sim, questionamentos à presença de G. Dias, a falta de guarda no Palácio do Planalto, houve ataque aos Congresso Nacional. A Polícia Legislativa tentou muito, mas não conseguiu conter todos os invasores. E o Supremo Tribunal Federal foi absolutamente depredado. Portanto, não foi apenas ali nas redondezas do Executivo em que houve problema e não foi possível, né, conter esses vândalos e criminosos. E também é importante a gente lembrar, né, Clarissa, que a segurança da Praça dos Três Poderes, das redondezas, o policiamento era a cargo do Distrito Federal. Clarissa, você vai voltar para a gente comentar ainda sobre outros aspectos. Teve entrevista com Lula, que vai estar no documentário, tem entrevista com Alexandre de Moraes. Clarissa volta já já. Obrigada. O Congresso Nacional, gente, faz os últimos ajustes para receber a cerimônia que vai lembrar o primeiro ano dos ataques às sedes dos três poderes. Pedro Teixeira traz as últimas informações de como estão os preparativos. Oi, Pedro. Renata, ontem, no fim do dia, representantes dos cerimoniais do Palácio do Planalto, do Senado, da Câmara e do STF estavam reunidos lá no Congresso Nacional justamente para fazer os últimos ajustes desta cerimônia que acontece na próxima segunda-feira, no mesmo dia para relembrar os atos do ano passado, com a presença dos presidentes dos três poderes. A cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde. Tem algumas questões importantes, alguns momentos importantes, discursos que estão previstos da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, representando o Fórum de Governadores, que é presidido pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que optou por entrar de férias neste período e não vai comparecer à cerimônia. Ele será representado pela vice-presidente do Fórum, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Na sequência, tem um discurso previsto do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e a cerimônia se encerra com um discurso do presidente Lula. O tempo previsto para todo mundo é de 5 minutos, mas se tratando de chefes de poderes e presidentes de tribunais superiores, muito provavelmente este tempo será superado, viu? Eles vão falar mais que 5 minutos. Renata, volto com você. Obrigada, Pedro Teixeira. Joga em todas. Gente, hoje é o 6º dia de buscas pelo helicóptero que desapareceu a caminho de Ilhabela e, segundo o comandante da FAB, que coordena as buscas, não há prazo para o encerramento dos trabalhos. A aeronave sumiu do radar no dia 31 de dezembro, com 4 pessoas a bordo. O repórter Renan Fiuza tem mais detalhes, ele está com a gente ao vivo. Oi, Renan, boa tarde, conta pra gente. Tudo bem, Renata? Ótima tarde para você, um bom sábado para todo mundo que está com a gente na CNN. A gente que vem acompanhando de perto essas buscas. Você ressaltou o 6º dia, um trabalho incansável da Força Aérea Brasileira, com a aeronave todo dia traçando novas e novas rotas nessa busca por esse helicóptero que
saiu no dia 31 aqui do Campo de Marte, da capital paulista, tinha como destino final Ilhabela, fazer uma espécie de bate-volta com 4 pessoas dentro, um deles era o piloto, só que não chegou. E desde então não se há nenhum vestígio, não existe nenhum sinal de onde esse avião, esse helicóptero pode ter ficado, caído ou até mesmo feito um pouso de emergência. O que a gente sabe? É um raio muito grande dessas buscas. A gente está falando de 5.000 quilômetros quadrados, ou seja, saindo da Serra do Mar, indo até uma cidade chamada Salesópolis, que fica ali no interior do estado de São Paulo. A gente tem um outro ponto de buscas também na Atividade da Serra, um município muito pequeno, até Caraguatatuba, formando aí uma espécie de retângulo gigante, 5.000 quilômetros. É claro que a gente vem acompanhando esse trabalho, que é coordenado pela Força Aérea Brasileira e também tem o apoio da Polícia Militar. Ou seja, hoje temos informação de que pelo menos 2 helicópteros Águia da Polícia Militar está na localidade ali fazendo essas buscas e a gente acompanhando tudo de perto. Uma busca que não cessa e que não tem prazo para terminar enquanto esse helicóptero não for encontrado, e a gente segue de olho. Obrigada, Renan. Gente, daqui a pouco a gente vai acompanhar toda a repercussão do adeus ao ídolo do futebol, Zagallo. O velório será aberto ao público amanhã na sede da CBF no Rio. A gente volta em instantes.